Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talita cumi", isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Essa história que nós acabamos de ler no capítulo 5 de Marcos traz uma estrutura bastante interessante, porque ela é uma história que é interrompida no meio, ela muda de cenário e daqui a pouco ela volta para o mesmo cenário. Os irmãos acompanharam aí que Jesus está ensinando as pessoas e aparece um homem, não era um homem qualquer, era um líder da sinagoga, um homem chamado Jairo, e que se prostra diante de Jesus. É importante entendermos que a atitude de se prostrar diante de alguém era um claro sinal de inferioridade social. Para um chefe da sinagoga como Jairo, era ainda mais um gesto até eloquente. Era a atitude de alguém que ocupava a alta classe na sociedade de Israel, se colocando abaixo do outro.
Esperava-se, por ele ser quem ele era e pela classe que ele ocupava, esperava-se que ele buscasse um médico profissional e não um curandeiro tradicional, como Jesus estava se tornando e ficando conhecido no seu tempo. E quando nós encontramos essa história, encontramos a afirmação de Jairo de que a sua filha, de 12 anos, estava morrendo. E é também importante entendermos que uma menina de 12 anos morrendo naquela época era bastante comum. Em torno de 60% das pessoas nascidas vivas morriam na adolescência. Ao pedir a Jesus que ele fosse com ele e que ele colocasse as mãos sobre a menina, o que Jairo tinha em mente era que Jesus ia fazer aquilo que convencionalmente se chama de oração com imposição de mãos. E aí você pensa assim, muito bem, essa é a realidade, isso é o que está acontecendo. Mas aí logo na sequência, a história muda completamente. Muda o assunto, agora não é mais Jairo, não é mais a sua filha. A partir da segunda parte do versículo 25, Marcos coloca uma história dentro da outra história. E aí então aparece uma mulher que tinha uma hemorragia já há muito tempo. E essa mulher, por ter hemorragia, ela tinha que ser considerada impura pela lei de Israel. Era alguém colocada à margem da comunidade, justamente porque tinha essa doença. E o texto afirma que ela tinha gasto tudo o que tinha com médicos, e os médicos não resolveram o seu problema, pelo contrário, ela piorou na sua condição. Por ela ter gastado dinheiro com médicos, provavelmente devia ser uma viúva, e por ter gastado com médicos, deveria ser de uma classe social bastante alta, principalmente porque os mais pobres não tinham condição de se consultar com médicos. Não que seja muito diferente do que acontece hoje, né? Quando você tem que fazer uma consulta particular que custa muito mais caro do que se fosse uma consulta com algum convênio ou tipo SUS, né? Então o texto nos fala que essa mulher era alguém colocada à margem, mas não era uma mulher qualquer. Era uma mulher provavelmente viúva, de uma classe alta e que procura Jesus. Era alguém da elite da sociedade. E ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E aqui acontece uma coisa interessante, porque isso sempre existiu e continua existindo, a chamada rede de fofocas. Na época de Jesus, era assim que se transmitia as informações. Um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, e daqui a pouco todo mundo está sabendo quem era esse tal curandeiro Jesus, que começou a fazer coisas diferentes, que começou a fazer coisas milagrosas, e essa informação, por causa dessa rede de fofocas, chegou aos ouvidos dessa mulher. E para alguém na situação dela, não havia absolutamente nada a perder. Continuava proscrita da comunidade, continuava doente, continuava sem o seu dinheiro porque tinha gasto com os médicos. O que ela tinha a perder? Nada. E por conta disso, ela decide tomar uma atitude diferente. E aí nós vamos encontrar uma situação que é inversa da outra que nós vamos ver daqui a pouco em relação à filha de Jairo. Essa mulher, por sua própria opção, decide tocar em Jesus em segredo. Ninguém estava sabendo, ninguém sabia o que estava acontecendo, um monte de gente estava ali cercando Jesus, e ela então decide tocar em Jesus. E é importante entendermos que uma mulher tocar em um homem em público era altamente inadequado na sociedade de Israel. E é por isso que Marcos, que está escrevendo o Evangelho, coloca a explicação do que está acontecendo na boca da própria mulher. Nem ele se aventura a dizer por que ela fez aquilo.
Mas ela toma essa decisão e, por opção dela, ela toca em Jesus em segredo. E aí vem a pergunta de Jesus, que parece absurda. No meio de um monte de gente, alguém vai lá e toca nele, e Jesus pergunta: quem é que tocou em mim? E você viu aí qual é a resposta dos discípulos. Oh, mestre, você deve estar brincando, né? Olha o tanto de gente que está em volta aqui, como é que a gente vai saber quem é que tocou no Senhor? Não fazia o menor sentido a pergunta de Jesus, mas a pergunta de Jesus traz embutida a percepção dele de que alguém tocou nele com fé. Não foi só alguém que tocou nele, mas foi alguém que tocou nele com fé. Ou seja, aquela mulher ultrapassou algumas barreiras e o poder de Jesus curou a mulher. E aí você vai encontrar a expressão de Jesus que é muito importante. Quando a mulher se explica e diz que foi ela e se prostra diante de Jesus, como é que Jesus se dirige a ela? Ele diz: minha filha, a tua fé te curou. Quando ele diz minha filha, só nessa frase Jesus faz com que ela retorne a um convívio social que ela não tinha mais por ser doente. E quando ele chama ela de minha filha, ele está também incluindo na sua família, na sua comunidade, na comunidade dos que são parte do reino de Deus. Diante da explicação da mulher, Jesus não só curou a mulher, mas a integrou em sua nova família. E dessa maneira ela também é reintegrada à própria sociedade. Agora tudo estava mudado. E aí você diz assim: muito bem, aconteceu isso. Não, vamos voltar para a primeira história. Aquela que tinha parado do nada, agora ela é retomada. E aí então, logo depois que isso acontece, chegam aquelas pessoas que eram ligadas à família de Jairo para dar uma má notícia para ele. Jairo é informado de que a menina tinha morrido. Agora era tarde demais, o mestre demorou demais, ficou perdendo tempo aí com essa mulher nesse caminho, e agora não tem mais o que fazer, porque a menina já estava morta. Parece até que é por isso que o Evangelho interrompeu a história com outra cura durante o caminho de Jesus, para que ficasse claro que Jesus ia chegar tarde na casa de Jairo. Não tinha mais o que fazer para aquela menina. Mas a resposta de Jesus, de novo, é importante. O texto diz assim: Jesus não se importou com a notícia. E aí a gente olha para isso e pensa: mas espera aí, como que Jesus não se importou com a notícia, se a notícia é que a menina morreu? Como que ele não ligou para isso? Como ele não se importou? Jesus não se importou com a notícia porque ele tinha outros planos e via a realidade de outra forma. E é assim com o reino de Deus. O reino de Deus dá às pessoas, e é assim que Jesus faz nesse texto, uma compreensão diferente da realidade. Você olha para o que acontece a partir do que você vê, e você vê uma coisa. Você olha para a realidade a partir do reino de Deus e é tudo diferente, porque os valores são outros, porque a perspectiva é a de Deus. E agora é exatamente isso que acontece. Jesus não se importou com a realidade e viu a partir do reino de Deus. Daí ele fazer a afirmação a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Nós já vimos esse filme 2 versículos atrás, quando Jesus tinha dito para a mulher que ela foi curada por causa da sua fé. E agora ele diz a Jairo: não tenha medo, tenha fé. E quando Jesus fala não tenha medo, é absolutamente diferente, pois é a fala daquele a quem foi dada toda a autoridade e que se sentou à destra de Deus. Não é um curandeiro qualquer, não é um médico qualquer, não é uma pessoa popular apenas, não é alguém que ficou conhecido por causa da rede de fofocas, é o Filho de Deus,
é aquele que está presente trazendo o reino de Deus. E aí então o texto diz que Jesus e alguns dos seus seguidores chegaram até a casa de Jairo. E quando ele chega lá, diferente do que acontece hoje, se você vai a uma cerimônia de funeral, as pessoas estão lá normalmente com a expressão de tristeza, com a expressão de separação e tudo mais. Na época de Jesus, o funeral, sobretudo de uma família como a de Jairo, que era uma família importante, era um evento. E esse evento tinha inclusive a presença de pessoas contratadas para chorar, as chamadas carpideiras. Então não era simplesmente, morreu uma menina. Não. Era todo um evento, fazia-se toda uma festa, não uma festa comemorativa, mas uma festa de choro, de tristeza. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele diz que o ambiente estava confuso e cheio de choro e de gritos das carpideiras, provavelmente, que eram contratadas para chorar nos funerais importantes. E aí Jesus então chega naquela situação, aquele burburinho, e ele diz: a menina não morreu, ela está dormindo. Já imaginou você chegar num lugar? Olha, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu tive o desprazer de presenciar isso uma vez. Um sujeito que era estudante de teologia e chegou num funeral e chegou lá e disse assim: não, ele não morreu, mas tinha morrido. Não, porque nós vamos orar. Não vai orar e não vai acontecer coisa nenhuma, porque você não é o Filho de Deus. Você pode até ser alguém a serviço dele, mas pare de falar bobagem. Mas não é assim com Jesus. Jesus afirma: a menina não morreu, ela está dormindo. E quando ele diz isso, fica claro que sempre que Jesus está presente, aquilo que é a realidade aparente pode ser modificada. E a reação daquelas pessoas é caçoar de Jesus. E agora, a sua credibilidade como curandeiro é que estava em jogo. Como assim ela não morreu? Nós sabemos que ela morreu. E aí então você tem aquela situação inversa que eu disse lá, naquele momento da mulher que toca em Jesus. Lá você tem a opção da mulher que em segredo toca em Jesus. Agora aqui nós temos a opção de Jesus, que manda todo mundo sair e só vai ficar ele, os seus discípulos e os pais da menina. Todos os outros têm que sair, aquele burburinho tem que acabar, todos têm que sair do recinto onde estava a menina, e não é para Jesus um espetáculo público, mas um momento da restituição da vida e da dignidade daquela família. Uma menina de 12 anos estava morta e Jesus manda todos saírem, na contramão do que hoje se faz no meio evangélico. Qualquer coisinha que acontece, o cara bota no jornal, ele bota na rede social, todo mundo tem que saber. Olha que coisa espetacular. Jesus faz o contrário, manda todo mundo sair. Só vão ficar aqui os meus seguidores, discípulos e os pais da menina. E ele então pega a menina pela mão, e agora nós temos o inverso também. Lá no primeiro texto, a mulher toca em Jesus. Nesse texto, Jesus toca na menina. Jesus pegou pela mão e novamente pelo toque, agora deliberado de Jesus, traz a vida de volta para aquela menina. E essa expressão ficou marcada na história, todos nós conhecemos: Talita cumi. Menina, levante-se. E o texto diz que todos ficaram admirados. Jesus, aquele mesmo que nos textos anteriores tinha ordenado o mar e o vento a ficarem quietos, que tinha acabado de curar uma mulher que simplesmente tocou nele, agora ordena que uma menina ressuscite. Não é um curandeiro qualquer, é o Filho de Deus, que tem autoridade sobre todos os poderes da natureza e da vida e até sobre a morte. E o texto se encerra com duas afirmações muito interessantes.
Jesus mandou que não espalhassem a notícia, o que não funcionou muito bem, porque a rede de fofoca funcionava a toda carga, o tempo todo, e todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido na casa de Jairo. E finalmente a última expressão do texto, que também é importante, mandou que dessem comida àquela menina. Comer com a família era sinal de reintegração na comunidade, e esse era o distintivo da cura de Jesus. Não havia nenhuma dúvida de que aquela menina estava viva no seu mais pleno sentido: corpo, alma e espírito. Não há milagre de Jesus que seja feito pela metade. O milagre é completo. Agora ela é e tem a sua vida totalmente restaurada. 2 textos integrados que mostram para nós quem é Jesus, quem é o Senhor a quem devemos seguir. Os seus discípulos presenciaram a sua ação. Nós somos testemunhas daquilo que chegou até nós sobre a ação de Jesus. A nossa atitude como seguidores de Jesus deve ser ouvir a sua ordem: não tema, tenha fé. Seja essa a nossa resposta diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.